Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente por não cansar de apostar em cada um de vocês. Hoje, trabalhar com resolução de provas, justamente para que vocês identifiquem essa possibilidade, identifiquem algumas ferramentas interessantes para serem desenvolvidas no momento da prova. Quem estuda interpretação de texto aqui? De estudar, sentar e dizer assim, eu vou estudar interpretação de texto. Alguém já fez isso? Eu tenho o meu módulo, né, Marise? Marise ri. Porque ela disse que o módulo de interpretação é um módulo de viagem total. Tem o meu módulo de interpretação de texto, em que nós trabalhamos justamente com técnicas de interpretação. Porque às vezes vocês se deparam com uma determinada questão de interpretação de texto, o que é que vocês fazem? Olham, apreciam as alternativas e não sabem exatamente como fazer aquela questão de interpretação de texto. Eu fiz a seleção aqui de 5 questões do Instituto, do IADES, questões voltadas ao concurso do EBSER, e fiz a seleção, se eu não me engano, de 6 questões da SES Gran Rio, aí questões voltadas para o concurso, tanto da Petrobras, Transpetro, enfim. BR, distribuidora, eu não lembro quais foram as questões que eu selecionei. Diga. Eu vou repetir as perguntas dos alunos, tá? Ah, excelente pergunta. O que ele perguntou? E Marise, que é minha aluna aqui, ela já responde que existe uma diferença entre interpretação de texto e compreensão de texto. Veja só. A aula de análise de provas é uma aula em que eu passo rapidamente o processo teórico e resolvo a questão. A primeira questão que eu selecionei é uma questão de interpretação de texto voltada para a reescritura de frase. É uma questão típica da FCC, questão típica para o SES Gran Rio, questão típica para o CESP, ou seja, questão típica em concurso público. E como fazer uma questão relacionada justamente ao processo de interpretação com reescrita. Mas voltando à sua pergunta, o que é bem pertinente nesse momento, a interpretação de texto é a última etapa para o seu processo de leitura. Quando nós fazemos uma leitura, nós primeiro decodificamos. Olha, nós passamos pelo processo de decodificação. Então, o primeiro passo é decodificar. O que é decodificar? É você juntar aquelas letras, juntar as sílabas e entender que ali... Não, entender... parênteses, tira essa palavra, tá? Perceber que ali existe uma determinada palavra. Quando você, por exemplo, visualiza a palavra corrupção, juntam-se as letras, você junta as sílabas e identifica a corrupção. Mas será que todo mundo que lê a palavra corrupção compreende de fato o que esta palavra está apresentando para nós? Nem todo mundo. E aí vem o segundo passo. No segundo momento da leitura, você compreende. Então, o segundo passo é justamente o passo de compreender. E compreender, e todo mundo já passou pela experiência. Você lê um texto na faculdade, por exemplo, e o amigo pede para que você explique esse texto. Você para e diz para o amigo... Eu entendi o texto, mas eu não sei passar para você o texto, eu não sei passar para você as ideias do texto. Esse momento da compreensão é um momento seu, é um momento particular. Quando você consegue externar, seja porque escreve acerca de um determinado ponto, seja porque consegue reconhecer em uma determinada alternativa, consegue reconhecer nessa determinada alternativa a referência acerca desse ponto. Quando você consegue externar, você interpreta. Olha, é seu e a interpretação é como você externa esse seu olhar. E não adianta nós pensarmos no seguinte... Rosa, eu não consigo entender as questões de interpretação de lá da prova porque parece que a banca só prioriza o desejo dela, dos organizadores da questão.
Não é isso. Nós temos dois tipos de questões para interpretação. Nós temos uma questão objetiva e uma questão subjetiva. O que é esse subjetivo, tá? Subjetiva é uma palavra que faz referência a sujeito. Uma questão subjetiva é aquela questão que depende do sujeito. Em sintaxe, nós temos a classificação de uma oração que é identificada como oração subjetiva. É uma oração que está no lugar de quê? Do sujeito. Relação sinonímica nesse momento. A observação subjetiva é uma observação em que você vai externar a sua leitura, o que você compreendeu desse processo de decodificação com as suas palavras para o seu corretor. São as questões discursivas, são as dissertações argumentativas. Essas questões de produção de texto são questões de interpretação de texto. Se você não consegue interpretar, você não consegue também produzir o seu texto. Belezinha? Vamos lá. A questão objetiva, o leitor morreu. Não interessa o que você conhece ou a sua opinião acerca de um determinado assunto, o que importa é o que está no texto. Como é esse elemento que está no texto, essas observações que estão no texto vão estar apresentadas nas alternativas. E aí, quando nós tentamos nos envolver nesta questão objetiva, nós tendemos a errar. A primeira questão, como eu falei para vocês, é uma questão acerca de interpretação de texto em um processo de reescritura. O que é? Como é que eu posso organizar um trabalho, uma análise de questão de interpretação de texto de forma sistematizada? Antes de nós trabalharmos a questão, é muito interessante que nós façamos o seguinte. Identifiquemos que um texto é um corpo único que vai se formando, tá? O que eu preciso observar no meu texto, em todo e qualquer texto, seja um texto produzido por mim, ou seja, um texto produzido por outro? Todo texto tem um assunto. Está aqui, ó. É o máximo no meu texto. Por exemplo, se eu escrever sobre amor, por exemplo, né, Laiane? Se eu escrever sobre amor, num texto acerca de amor, quantas vezes a palavra amor vai estar apresentada? Muitas vezes. Porque meu assunto, a minha intenção de produção está voltada justamente a amor. Eu encontro o assunto, encontro um tema. Todo e qualquer texto tem um tema. Para sair dessa esfera do amor, porque foi uma brincadeira ali com Loiane, vamos pensar na concurso público. Eu peço para que vocês escrevam um texto acerca de concurso público. Quantas vezes essa estrutura concurso público vai aparecer ao longo do texto? Muitas vezes, não é? Ok. Concurso público é o meu assunto. Se por um acaso eu peço para que ele escreva um texto acerca de concurso público e as fraudes do processo ligado, as fraudes ligadas ao concurso público no Brasil. E peço para Naldo, por exemplo, escrever um texto acerca de quantidade de vagas em concurso público nos últimos 10 anos no Brasil. São os mesmos textos? Não. Eles trabalharão com o mesmo assunto. Mas o tema é outra coisa, esse é afunilamento. Vocês vão perceber por que é importante, num processo de interpretação de texto objetivo, nós identificarmos esses elementos, tá? Encontramos em todo e qualquer texto uma ilustração. O que é ilustração? É você perceber que existem referências que não são suas. São referências que você conhece. Um dado, um fato, uma citação, uma pesquisa. Isso é uma ilustração. Não é todo e qualquer texto, no entanto, que apresenta para nós um posicionamento. E para quem vai fazer concurso CESP e SESGRAN Rio, para quem vai fazer concursos para essas duas bancas, organizados por essas duas bancas, é muito importante identificar um conteúdo chamado de tipologia textual.
Porque eles perguntam lá na prova se o texto é um texto expositivo, argumentativo, injuntivo. A primeira vez que eu vi essa palavra foi numa prova da César Rio. Alguém sabe, fora os meus alunos? Alguém sabe aqui o que é um texto injuntivo? Aí é o texto narrativo. Beleza, é o passo a passo. É a receita do bolo, é a parte de posologia, dosagem e posologia da bula. Então, esse tipo de texto que instrui é chamado de texto injuntivo. Belezinha? Uma questão de reescrita, vejam só, seria possível identificar se uma alternativa se casa bem com um determinado texto sem conseguir visualizar os elementos importantes do texto na alternativa? Não. Então, você tem que trabalhar com uma técnica de visualização. Logo no enunciado, você consegue visualizar para as questões que são relacionadas a um processo de múltipla escolha aqui. As assertivas do CESP você não consegue. É interessante porque a análise de provas é uma identificação justamente de enunciados. Porque às vezes você está detonando o conteúdo, acha que vai brocar a prova e literalmente broca de raiva, né? Acha que vai detonar a prova e de repente não consegue responder a uma determinada questão. Mas não porque você não sabe o conteúdo, mas sim porque você não fez uma interpretação adequada do enunciado da questão. Então, o enunciado faz toda a diferença. No CESP, como são assertivas que você vai identificar como verdadeiras ou falsas, você vai ter lá uma composição em que, no mínimo, 2 assuntos estão sendo relacionados. As questões do CESP, elas são questões organizadas num passo a passo. Você lê a primeira parte do enunciado e diz, olha, isso aqui está verdadeiro. A segunda parte do enunciado, da assertiva, no caso, você pensa, é verdadeiro. Aí você olha a assertiva como se ela já fosse verdadeira. Aí lá no final da assertiva tem uma observação que leva toda a assertiva a ser considerada falsa. Então, o CESP, ele consegue agregar, por exemplo, colocação pronominal do li. O li, ele vai ocupar uma posição predominantemente, não somente, mas predominantemente de objeto indireto. Aí ele coloca, o li da frase funciona como um complemento verbal. Tá tudo bonitinho aí, né? Que é objeto, então vai ser um complemento. Complemento verbal do verbo X, que é considerado um verbo intransitivo. Poxa, verbo intransitivo, ele não pede complemento. Aí você esquece de ler intransitivo. Entendeu? Então, trabalhar com o enunciado é super importante. No próximo encontro de análise de questões, inclusive, eu vou trabalhar de análise de provas, no caso. Eu vou trabalhar com CESP, porque ela é um pouquinho mais complexa em termos de estruturação. Mas vamos aqui seguir com a identificação de quais são as estratégias possíveis para nós identificarmos bem uma questão de interpretação de texto, sobretudo as questões relacionadas a uma estrutura de reescrita. Eu comecei a transmissão 2h30 da tarde, mas os alunos presenciais, eles estão aqui desde as 14h. Com exceção de Laís, que acabou de chegar. Para dar um tempinho de vocês tomarem terem intimidade com as questões, eu não chegar aqui lançando logo a questão para vocês. Além disso, o pessoal de casa, eu encaminhei um link para que eles baixassem o material desde as 11h, meio-dia mais ou menos, eu não lembro. Vocês marcaram o que na primeira questão? Vocês que conseguiram fazer. Letra C. C. D. D de dado. B de bola. Alguém? Está bem plural, né? Vamos identificar. Ele dá aqui para nós, vai estar com um probleminha aqui da projeção. Então, essa região vai estar mais clara na visualização da transmissão ao vivo.
Para o pessoal que faz o meu curso, esse pessoal recebe um vídeo com uma imagem melhor, com uma qualidade melhor, depois que esse vídeo é editado. Mas o pessoal de transmissão ao vivo vai encontrar aqui algo um pouquinho mais clarinho. Vocês conseguem visualizar, lógico, a questão pelo material que eu entreguei. Assinale a alternativa que apresenta a reescritura do período. Olha aqui o período. Apesar de sua polissemia, a noção de qualidade de vida não é etérea, mas também não é estática. Sem que haja alteração de sentido. Até parece que nós estamos fazendo uma questão em estilo César Hill, porque César Hill ela apresenta exatamente o mesmo tipo de enunciado, mas é uma questão organizada pelo IADS, tá? O que eu tenho de importante aí? O que nós podemos selecionar? Vou imitar vocês antes disso. Vocês fazem uma questão desse tipo assim, lá na hora da prova. Assinale a alternativa que apresenta a reescritura do período, apesar de sua noção de qualidade não é mais... Ainda que o conceito de qualidade... Gente, não é assim que se faz uma questão de interpretação. Você tem que amadurecer justamente o que está no texto que será reescrito. Então, aqui no texto que será reescrito, você vai selecionar as estruturas importantes e vai identificar o que cada estrutura está ali representando. Rose, não tem tempo de fazer isso na hora da prova. Você não vai circular e escrever da forma como eu estou fazendo aqui, vai? Você vai ler, vai entender sempre um jogo justamente baseado no treinamento que vocês fazem antes de ir fazer a prova. Apesar de sua polissemia, o que é apesar? Apesar de que tipo de ideia? Apesar de você, amanhã há de ser. O que é isso? Mesmo que, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Reparem só com essa música de Chico. Apesar de você, é como se você fosse um aspecto negativo. Estou errada? E amanhã há de ser outro dia é um aspecto positivo. Então, aqui eu tenho uma relação de oposição. Nós temos aí, ao longo dessa lista, uma outra questão relacionada às relações semânticas estabelecidas entre as frases. Eu tenho o apesar, que me dá uma ideia de oposição. Tenho que identificar qual é esse tipo de oposição. Apesar de sua polissemia. Poli significa o quê? Vários. E semia? Sentido, porque vai me lembrar, inclusive, a palavra semântica, que sem o termo semântica, nós não fazemos uma prova relacionada com concurso público hoje. Temos que saber o que é semântica. E aí eu pergunto para vocês, o que é semântica? Semântica é a mesma coisa que sentido, significado, beleza? Então, eu tenho muitos sentidos. Apesar dos vários sentidos, portanto, a noção de qualidade de vida não é etérea. O que é essa ideia do etéreo? Rosa, eu não sei o que significa a palavra etéreo. Permanente, etéreo, prolongado, eterno. Eu encontro um outro mais. Um outro não, eu encontro mais, que também é uma relação estabelecida aqui de oposição. O apesar, no entanto, estabelece um tipo de oposição diferente do mais. Eu vou ver se eu consigo trabalhar com a diferença do apesar de e do mais, né, nessa relação de oposição, para vocês compreenderem quando é que se usa um e se usa o outro. Mas também esse mais, outra oposição. Portanto, nessa construção, quantas oposições nós encontramos? Duas. Na minha reescritura, eu vou poder encontrar somente uma? Eu tenho que conservar duas reescrituras. Também, o também me dá a ideia de quê? De adição. O não é a negação e o estática se opõe justamente a essa ideia do etéreo. O etéreo, o mutante que se perpetua, ok? Etéreo é aquele mutante que vai se perpetuar. E o estático é aquilo que não modifica,
que não muda, não é alterado. Então, essa oposição aqui, ela vai ter que ser apresentada na nossa alternativa. Alguém marcou para nós a alternativa B. Vamos avaliar se a B é adequada? O que eu encontro na B? Embora da ideia de oposição, a ideia de qualidade de vida tenha múltiplos sentidos. Múltiplos sentidos está relacionado a quê? A polissemia, beleza. Até aqui está tudo encaixando? Beleza. Ela nega sua mobilidade e pureza. Quais são os termos que nós não encontramos lá? Qual? A ideia do puro, você não tem a referência a puro lá em cima, e você não tem a ideia do negar. Ao contrário, olha, esse termo negar, ele se contrapõe ao termo também. Vejam que é visual, gente. Não é porque é bonitinha ou não é bonitinha. Quando nós nos lançamos à análise da questão, da forma como o OMT que vocês fazem, lendo rapidamente isso aqui e avaliando se as alternativas são bonitinhas ou não são bonitinhas, porque é assim que nós fazemos, né? Eu vivo falando para as minhas alunas o quê? Nem tudo que é gatinho presta. A gente tem que ficar, olha... Pior que nem os gatinhos, nem os feinhos, tá? Tá tudo no mesmo bloco. Vamos aqui, vamos retornar. Pode ser a letra B, Adri? Não. E aí, quando nós percebemos que existe uma estratégia mais visual, é muito bacana. As questões de interpretação da FCC também são exatamente assim. Você consegue trabalhar perfeitamente com as questões da FCC, com essa estratégia de identificar quais são os elementos importantes na estrutura que vai ser reescrita e na alternativa. Alguém apresentou a letra C, não foi? Vamos lá. Mesmo que que é polissêmica, nós temos o mesmo com a ideia de oposição, polissêmica com referência à polissemia. A definição, reparem só, apesar de sua polissemia, a noção de qualidade de vida, noção e definição são casadinhos? São pertinentes? São não? A noção que eu tenho disso e a definição que eu tenho disso. Será que se aproxima ou não se aproxima? No meu olhar, se aproxima. Mas vocês podem me corrigir, tá? Outro dia, um aluno... Ah, entendi. Outro dia, um aluno chegou para mim e falou assim, meta não é a mesma coisa que objetivo. E aí ele trouxe para nós, você lembra, Laís? Ele trouxe para nós justamente a definição da administração do que é meta e do que é objetivo. Mediante a essa definição, nós decidimos entrar com recurso póstumo. A definição de qualidade de vida não é eterna, não é permanente. Mas ele está indicando, ó, o mais não se casa, não é etérea, não é permanente, com a ideia de ser estática, de ser imortal e imutável. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Mas também não é estática. O gabarito oficial, e nós podemos nos contrapor ao gabarito oficial, o gabarito oficial não é esse. O gabarito oficial é a letra D. Agora, o que leva a letra D a ser mais pertinente do que a letra C? Talvez, porque nós não sabemos, eles não apresentam a justificativa para o gabarito, mas talvez sim essa referência à definição, ao conceito do que é definição. Normalmente, quando nós usamos muito uma determinada palavra, nós não nos importamos de fato em identificar o que essa palavra significa. Usamos tanto que aquilo é introjetado. Português ao ponto de vista. Não é. Não é. E é interessante porque quando eu estou apresentando até mesmo as questões daquela teoria tradicional de língua portuguesa, eu trago para os alunos uma referência muito semântica dessas observações. Por exemplo,
eu estava dando aula sobre o que são os complementos verbais. E aí, quando eu dei a ideia do que é um complemento verbal, ela falou assim, é tão lógico. A despeito da variedade de sentidos, isso aqui casa? Casa. A noção de qualidade de vida não é etérea, mas também não é imóvel. O que se casa mais? A letra C ou a letra D? A letra D ou C? A letra D. Porque nós encontramos exatamente os elementos que nós temos na estrutura que deve ser reescrita na alternativa escolhida. Não, a despeito da... No que diz respeito a noção de qualidade de vida, não é etérea. Aqui não. Do apesar de, não da negação, da oposição. Você tem essa referência, mas mesmo com essa referência, você encontra outra referência. A despeito, é porque nós não utilizamos a nomenclatura. Existem determinadas nomenclaturas, vou adiantar aqui, para a SESI Gran Rio. O pessoal da SESI Gran Rio. CESP também gosta bastante dos termos com quanto, por quanto e não obstante. Aí eu pergunto para vocês usam esses termos? Alguém aqui usa esses termos? Não obstante, advogado até que usa. Mas outro dia, dando aula para uma turma de advogados, uns 3 ou 4 falaram para mim, eu uso, mas eu não sei o que significa exatamente. Olha, anotem, por favor, porque é muito relevante. São 3 estruturas que caem com uma constância enorme. Vocês não têm noção de quantas questões encontram pela internet de concurso público com essas 3 estruturas. Com quanto e não obstante, são termos que fazem referência a um processo de oposição. Beleza? É uma oposição. E porquanto é um termo que faz referência a uma explicação. Por que nós não aprendemos de fato português quando algum professor apresenta esse tipo de referência? Dá o termo e diz o que o termo significa. Por que nós não aprendemos? Porque não tem contexto. É pelo contexto que você identifica o ponto de vista, essa referência, essa junção de sentidos que está sendo apresentada em um determinado texto. Vamos, por conseguinte, à exemplificação. Não é um sinônimo de a respeito de. Porque se por um acaso a despeito disso, você não fará nada, por exemplo. Não é um a respeito dessa referência. É uma relação de oposição à sua ação. Mesmo que tudo te leve a desenvolver determinada ação, você não desenvolve. Mesmo que... ok. A despeito de todas as exigências de seu pai, você não fez medicina. O que aconteceu? Você contrariou o seu pai. E é o contexto que leva a essa percepção. Mas saber que essa referência vai provocar, no contexto, uma relação de oposição, é você conhecer. Porque o conquanto nós também não conhecemos. Se nós não conhecemos, nós usamos adequadamente? Se não usamos, se não conhecemos, na hora da prova nós vamos adivinhar como é que ela é usada? Também não. Conquanto chova, irei à praia. O professor de português tenta até não usar esse exemplo, mas é inevitável. A gente fala sobre a praia de qualquer jeito. Conquanto chova, irei à praia. É gatinha?
Não. Não é gatinha. Nós usaríamos? Não. Não usaríamos. Esse conquanto, o normal, o natural de acontecer quando chove é ir à praia? É, porque faz onda, né? Mas pelo natural, se você não for surfista, porque a praia combina com o sol. Então, já que chove, por que eu vou à praia se chove? Se lá no meu texto houver a referência ao surfista, ao pegar onda, ok. Você pode até indicar que não é uma oposição e que o texto está errado. No entanto, o natural é que seja uma oposição. Belezinha? Posso ir, não posso? Ok. Esse chova aqui, mesmo que chova, embora esteja chovendo, o que eu vou fazer? Eu vou à praia. Então, eu tenho aqui uma ideia de oposição, que é conectada por meio do conquanto. Aí eu pergunto para vocês, será que este conquanto poderia ser substituído? Ou se ele é equivalente ao mais? Porque de vez em quando eles perguntam isso, tá? Estabelece a mesma relação de oposição à conjunção mais, em detrimento da conjunção conquanto. É a mesma relação de oposição? Não. São relações de oposição, mas não são as mesmas relações de oposição. Só para vocês identificarem técnica. Chova é um verbo no... Chova é um verbo no subjetivo. Perdão, subjuntivo. Como nós estávamos falando de subjetivo, subjuntivo. Ele é presente do subjuntivo, ok? As minhas estruturas conquanto, não obstante, elas precisam estar sempre com o subjuntivo. A estrutura mais, ela estará com o indicativo. Por exemplo, chove. Eu vou à praia, mas chove, ok? Eu tenho uma relação com o indicativo e também com o imperativo. Vá à praia, mas não me leve, por exemplo, ok? Então, vá à praia, imperativo afirmativo, não me leve, imperativo negativo. As duas construções, elas estão sendo conectadas por meio do mais. Belezinha? Posso ir, não posso? O que dificulta um pouquinho esta resolução da questão, por conseguinte, não sabermos o termo despeito e não sabermos a noção exata do termo definição. Um termo faz toda a diferença. E é para vocês circularem os termos e identificarem se lá no texto que será reescrito, este termo estará ou não apresentando uma devida informação, relação entre as ideias, tá? Posso ir, não posso, gente? Vamos para a próxima questão.